Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês como manter as suas suculentas vivas agora na temporada de chuvas. Eu sei que eu já conversei muito a respeito disso com vocês, mas eu vou passar aqui um pouco mais da minha experiência com relação à manutenção dessas plantas vivas nessa temporadona de chuvas que nós estamos tendo por aqui. Espero que gostem do vídeo, deixe o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Não é que elas não morrem, né? Elas conseguem sobreviver, algumas sobrevivem bem, outras nem tanto. Aí tem um vaso ali que eu tô esperando secar aqui no sol. Gente, hoje já choveu bastante por aqui. Agora que tá começando a secar aqui o chão, essa grama aqui tá super, parece que tá assim, você pisa em cima e faz barulho. Então, como eu tava dizendo, as minhas suculentas, elas não morrem todas, né? Algumas morrem sim, sempre acontece, eu já mostrei para vocês, isso é normal. Mas por que eu consigo cultivar tanta suculenta assim no tempo? Olha, gente, para mim eu acredito que uma das razões porque eu consigo cultivar essas suculentas desse jeito é o meu substrato, né? O substrato que eu uso tem receita aqui no canal, vou deixar aqui linkado nos cards. É uma receita que vai bastante carvão, vai perlita, vai casca de arroz carbonizada, vai pouca terra, um pouco de condicionador de solo, terra, né? Que seja a parte orgânica. Mas eu acredito que, além disso, seja assim, a drenagem que eu costumo fazer, utilizo sempre aquelas argilas expandidas como drenagem, ou carvão, ou pedra, né? A argila expandida ajuda a chupar água, isso também é excelente para ser quando você cultiva assim no tempo. Outra coisa, eu acho que vocês repararam que eu não tiro esses vasos daqui, né? As que estão bem aqui na chuva, eu não fico tirando e colocando, eu deixo. E se for para tirar um vaso daqui, o máximo que eu faço é deslocar para cá, por conta aqui dessa mini proteçãozinha que eu tenho aqui, certo? Desse todo transparente. O que é importante, que eu acho, que eu acredito, é a quantidade de horas de sol que essas plantas estão pegando, gente. Um segredo, vamos dizer assim, né? É a quantidade de horas de sol. Suculenta de sol pleno é suculenta com mais de 6 horas de sol, tá? Suculenta de meia sombra são 4 horinhas de sol. As outras, gente, é tudo mais sol. Quanto mais sol ela pegar, mais ela vai ficar resistente, né? E ela tendo essa quantidade correta de horas de sol, o regime de luminosidade dela estando correto, ela fica mais forte. Outra coisa que eu faço é sim a adubação, né? Eu faço adubação com osmocote, eu uso no meu substrato aquele pó de rocha, que é um adubo mineral. Eu utilizo a terra de diatomácea, que também é um fertilizante natural. Utilizo o sulfato de cobre, que também é um fertilizante natural. Então, a utilização desses itens no meu cultivo, somando tudo isso a uma presença constante no jardim, todos os dias, eu venho aqui olhar minhas plantas. Márcia, mas nem todas estão bonitas. Realmente, gente, não tem como todas estarem bonitas, não tem como não ter perdas. Eu sempre falo para vocês que eu perco essa aqui, ó, Nixana, ó. Tá vendo aqui, ó? Perdi aqui umas cabeças. Eu tinha Nixana também ali embaixo, perdi.
aquela Olivia ali tá bem feinha, tá meio sofrida. Então, gente, acontece de perder. Olha só isso aqui, ó. Ó, isso aqui é uma planta que eu mostrei pra vocês em vídeo há pouco tempo, ó. Então, problemas eu tenho tenho mais problemas que muita gente de vocês, quer saber? Por conta do volume de plantas, ó. Olha isso, né? Então, eu estou aqui todos os dias olhando as plantas. Tem dia que eu consigo olhar, tem dia que eu não consigo, gente. Então, tem planta muito largada aqui. Não tem como, né? É normal, viu? Bom, eu acho, né? Ai, gente, todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem outras atividades além do jardim. Então, o jardim é meio que segundo plano, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu ainda que me dedico um pouco mais, porque eu faço vídeo, né, no YouTube. Aí a gente acaba se dedicando, porque é muito chato mostrar planta feia. Mas, né, Toquinho? Não é chato mostrar planta feia pro povo? Eu acho, tem vergonha de mostrar planta feia. Mas tem planta feia aqui, né, Toquinho? Paixão, eu sou uma planta linda, né, Quinho? Ai, gente. Mas acontece sim. Só que para você conseguir manter essas plantas ao tempo e vivas, mesmo tendo essa chuvarada, porque olha, chove bastante aqui, tá? Tá chovendo desde dezembro. Hoje, por exemplo, começou a chover por volta das 6 da manhã e choveu até umas 8 horas. E aí parou de chover. E é desde essa hora até agora, chuviscou. Mas mais tarde, provavelmente, deve chover novamente. Eu apliquei a terra de diatomácea faz que? Foi o sulfato de cobre. E o enxofre que eu apliquei a última vez foi na semana passada. Não, foi no final de semana. Então, logo eu vou passar a terra de diatomácea. Se hoje à tarde der, eu passo a terra de diatomácea hoje. Por quê? Porque, gente, não tá parando de chover. Então, aquela regrinha que eu falo para vocês, de passar a terra de diatomácea de 15 em 15 dias, de passar o sulfato de cobre de 15 em 15 dias, vai depender da quantidade de chuvas. Se tá chovendo que nem tá chovendo aqui, gente, esse tanto de chuva louca que não para nunca, eu passo mais vezes, tá? Eu passo assim, ó. Parou de chover, lavou, tá vendo? Ó, lavou, fica uns 2 dias tomando chuva aqui, eu venho e passo algum produto, algum preventivo para ajudar as plantas. E eu faço isso todas as estações de chuva, tá? Porque isso tem auxiliado na preservação. Eu percebo assim, eu acho, né? Depois que eu passei a fazer esse tipo de cuidado, eu achei que as plantas resistiram melhor na chuva, né? Porque tem chovido bastante mesmo. Se eu for gravar aqui, eu posto muita chuva lá no Instagram, no meu Stories, no Reels, né, do Instagram, eu tô postando lá. Então, para que essas plantas fiquem bonitas aqui no meu cultivo, é uma tal de limpar, de passar aqui, ficar pegando folhinha morta, sabe? É um tal de tirar as plantas que estão sofrendo demais e dar um trato nelas, colocar elas um tempo reservadas, ó. Mas você sabe que às vezes eu coloco elas aqui e sofrem mais, às vezes, por conta do abafamento? E olha que esse toldo é alto, tá? Tem mais de 3 metros e é todo aberto, ó. E ainda assim tem hora que a planta sente. Então, é complicado, né? Eu coloco às vezes essas plantas na chuva, olha só a queimadura disso aqui, ó. Isso aqui foi enxofre, tá, gente, ó. O enxofre, ai, é danado para queimar suculenta. Ai, ai. Outra planta, gente, que eu nunca falei nada, mas ela tá sentindo bastante a chuva, é a Tuxpan, a Right Tuxpan. Essa aqui, ó. Nossa, ela já amarelou tanto, perdeu tanta folha já, ó, que eu tô até com medo de perder essa planta. Tô achando estranho. Intiplatense, então, ó, quase morrendo já.
Ah, fazer o quê, né, gente? Acontece. Aí eu vou cuidando, né? Na medida do possível, na medida que dá, do tempo que sobra, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer, tem criança para cuidar, tarefa de escola. Aí eu acabo, o tempo que sobra é o tempo que eu faço aqui para dedicar ao canal e às plantas. Com relação novamente à adubação, gente, eu preciso fazer o alerta para vocês. Não adianta querer adubar suculenta se vocês dão pouco sol. Vocês vão ter o efeito contrário ao desejado. Vocês vão fazer com que a sua suculenta cresça demais e ela fique mais fraca por conta do estiolamento. Estiolamento é quando a suculenta cresce muito comprida, cabeça muito, não fica com a roseta baixinha, fica com aquelas rosetas compridona, com as folhas espaçadas. Gente, a adubação ela é ótima, para mim ela é excelente, mas é importante que a adubação ocorra se você estiver dando a quantidade de luminosidade correta. Se você colocar adubo e tiver colocando a suculenta em 3 horas de sol, essa aqui, por exemplo, primeiro que ela não vai ficar compacta como você está vendo na imagem. Ela vai ficar toda esmilinguida, toda desajeitada, toda comprida, né? As folhas aqui não vão estar todas juntinhas assim. Isso torna a suculenta mais frágil. E aí, se você der o adubo, ela vai crescer mais rápido ainda. E aí ela vai piorar a situação dela de saúde, né? Então, suculentas saudáveis é que conseguem resistir melhor à temporada de chuvas, tá? O que é que tem nos adubos que eu acho que é importante vocês observarem? Para mim, sou leiga no assunto, tá, gente? Não tenho formação na área. Então, eu vou falar daquilo que eu acho que é bom para as suculentas, né? Eu li, tal, estudei um pouco, tal. Então, eu vou falar assim, mais ou menos o que eu acho, que eu vou mostrar para vocês. Eu queria falar mesmo para vocês aqui, gente, não é porque eu quero fazer propaganda, não, mas é por conta disso mesmo que eu passei a utilizar esse produto que é a terra de diatomáceas, tá? É que ela contém bastante silício, ó, tá? O silício, ele ajuda muito a proteger contra o ataque de pragas e doenças, ó, diminuição da intensidade de doenças, confere maior proteção contra geadas, por criar uma camada protetora. Esse também, a diatomácea também funciona um pouco como um protetor solar, tá? Então, gente, eu acredito que essa utilização constante que eu faço aqui desse produto tem auxiliado bastante na prevenção de doenças, na saúde das plantas. Tá vendo, gente? A Nina é assim, ó. Ai, meu Deus. E é por isso que eu também recomendo a utilização, além de ser utilizado como inseticida, ele torna a minha suculenta mais resistente. Aí eu acredito também que uma das razões seja a utilização desse tipo de fertilizante rico em silício, né? A utilização também dos fertilizantes que contêm os micronutrientes que auxiliam na saúde da planta e por conta disso a planta consegue resistir melhor ao ataque de fungos. E aí por isso, juntando tudo isso, as plantas aqui também têm um clima benéfico para elas, que não é tão quente quando fica quente aqui na minha casa, tá, gente? Aqui perto aqui da minha casa, eu tenho uma área de preservação, eu tenho grama aqui no chão, então não fica muito quente o meu ambiente, não é um ambiente abafado. Então existem muitas circunstâncias, né, do nosso cultivo, do nosso local de cultivo, olha só, grama, né, cachorro não, gente, grama. E o local, né, a minha cidade é uma cidade bem fresquinha,
né? Isso tudo auxilia muito mesmo no cultivo das suculentas e na saúde das plantas. Por isso que eu acredito que eu consiga ainda cultivar tanta planta assim a céu aberto. Claro que eu tenho perdas, novamente falando, claro que algumas fungam, muitas delas eu estou usando uma proteção agora, né? Uma leve proteção, coloco aqui sob um beiral, né? Então, existem truques que eu utilizo, que são os vasos pequenos, os vasos de boca bem pequena, os vasos de lata. Lata também ajuda bastante, porque libera ferro. Algumas latas, quando estão enferrujando, elas acabam liberando ferro e algumas plantas se beneficiam demais desse tipo de cultivo. Cultivar então em vasos pequenos, né? A utilização de vasos pequenos também ajuda. Então, gente, porque eu acredito que essas sejam as razões que me auxiliam bastante no cultivo dessas plantas no tempo, nessa chuvarada, né? Não é uma coisa só, não é um único segredo, é um conjunto. É isso que eu acredito, sabe? Uma conjunção de fatores, uma dedicação minha também, né? Nessa aplicação de produtos protetores, um investimento financeiro, sim, né? Porque vamos dizer que não é barato você comprar terra de diatomácea, comprar sulfato de cobre, comprar substrato bom, não é barato. Então também tem a questão financeira. Então, se você quer ter suculentas no tempo, com muita chuva e não quer que elas morram, tem que investir num substrato bacana, investir nesses produtos preventivos. Eu não utilizo, gente, de verdade, produto muito forte aqui com regularidade. Não utilizo nenhum tipo de fungicida sistêmico aqui no meu jardim, tá? Não utilizo mesmo. Eu já utilizei o fungicida biológico, mas me deu alergia. Eu fico muito reticente de reutilizar. Eu utilizo assim de vez em quando, regando as plantas para matar as larvas do mosquito fungo gnats. É por isso que eu utilizo esse fungicida biológico. Mas mesmo assim, eu já tô parando de usar porque ele me dá coceira. Acreditem ou não. Aí eu falei, ai, gente, é difícil, né? Quando começa a dar alergia na gente, desanima de usar o produto. E os produtos químicos, né? De fungicidas sistêmicos, né? Aqueles, como chama aquele... Ai, gente, esqueci o nome. Tem um aí que é muito indicado pelo pessoal. Cuidado pela toxicidade excessiva desses fungicidas. Eles são muito tóxicos e cancerígenos, tá bom? Olha, gente, eu acho que é isso que eu vou falar para vocês por hoje. Já falei demais. Espero que tenham gostado do vídeo. Não ficou muito bom, mas eu acho que vai dar uma ajuda aí. Que eu quero mesmo que vocês entendam que é uma conjunção de fatores que vão auxiliar na beleza das plantas, na saúde das plantas e na manutenção delas vivas, mesmo nessa chuvarada, tá? Eu realmente aplico bastante, faço uso bastante desses produtos aqui, visando mesmo a saúde melhor das plantas. Eu posso até estar exagerando um pouco na aplicação, tá? Não sei. Eu tô falando da minha experiência, do que eu faço, não quer dizer que é certo, tá, gente? Queria que ficasse bem claro isso, que não tô falando para vocês fazerem que nem eu acho que eu sou um pouco exagerada. Mas elas estão vivas e o meu intuito é mantê-las vivas. Elas não precisam ficar bonitas o tempo todo, porque elas não ficam bonitas o tempo todo, gente. Mas, pelo menos, eu consigo levar essas plantas vivas durante a temporada de chuvas para a próxima temporada de seca, que é a de inverno aqui. E aí elas ficam muito mais exuberantes, muito mais bonitas. Essa é a temporada mais trabalhosa, mais desafiadora do cultivo meu aqui no tempo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Ah lá quem tá aqui.
Tchau! Nina! Ai, que bonitinho, gente. É uma graça esses dois. Tchau, gente. Olha só, gente, já choveu. Acabei de gravar o vídeo, ó. Olha o tanto de chuva que caiu aqui, ó. É uma loucura isso aqui, ó. Tava tudo seco até agora, ó. Tava sol, uma belezinha, de repente caiu um chuvão. Um chuvão daqueles. Olha que doideira, né? É isso, gente. Até a próxima. Tchau. Bom final de semana pra vocês.